Bom, boa noite a todos e todas. Vamos começar então a nossa disciplina de Teoria da História 2. Nesse nossa primeira aula, vamos falar um pouco da proposta da disciplina, em linhas gerais, e começar num primeiro momento a discutir algumas questões muito importantes em torno da ideia de teoria, ou o que significa na história um corpus teórico, um conjunto teórico, de que forma a teoria nos dá suporte e nos ajuda a construir o nosso trabalho. Bom, a ementa da disciplina, ela diz o seguinte: a disciplina visa estabelecer uma relação de estudos e análise teórica das concepções historiográficas do século XX, considerando especialmente o debate acerca da escola dos análises, a história social inglesa e a crítica historiográfica. Histórias e dimensões, política e cultura. Bom, então é uma ementa reduzida, uma ementa muito sintética e deixa muito claro quais caminhos nós vamos traçar. Então vamos discutir essa disciplina em 3 momentos, né? No primeiro, esse nosso primeiro encontro, algumas considerações em torno da ideia de teoria. Depois vamos nos dedicar a falar um pouco sobre a escola dos análises, a história social inglesa e, por fim, no terceiro módulo, a crítica historiográfica, falando de algumas abordagens do historiador alemão Leon Riesen. Bom, então assim eu dividi a disciplina em 3 objetivos: a relação teoria e prática na produção do conhecimento histórico, compreender a formação da escola dos análises, seus desdobramentos e suas contribuições para a produção historiográfica do século XX, estudar as produções historiográficas a partir da história social inglesa e refletir sobre o neo-historicismo e seus desdobramentos na historiografia contemporânea. Bom, é importante também, nessa disciplina, entendermos que teoria, na nossa concepção, não será algo reduzido a uma espécie de filosofia da história, mas pensando teoria como ferramenta. Então, em alguns momentos, vamos tentar estabelecer algumas pontes, alguns nexos com materiais, com interpretações, e ao mesmo tempo tentando entender os historiadores, os teóricos que trouxemos aqui no seu lugar social, no seu tempo histórico, pensando aspectos políticos e culturais da sua produção. Bom, então em linhas gerais, é isso que vamos discutir na disciplina. Eu dividi a avaliação em duas provas, né? 2 provas dissertativas, em textos em que vocês vão elaborar, né, a compreensão que vocês tiveram dos textos que vamos discutir. Eu também reservo um tempo para atendimento, né? Vocês podem procurar lançar as dúvidas de vocês no próprio sistema, no AVA, onde está o nosso curso, e a gente pode também usar o nosso grupo do WhatsApp, né, de Teoria da História, e a gente pode ir conversando por lá. Então vamos começar falando um pouco de alguns aspectos gerais da noção de teoria na história. Bom, para essa discussão, eu escolhi um texto do historiador inglês Edward Palmer Thompson, em que ele faz uma discussão, justamente faz essa discussão sobre
a, a teoria da história. Ele diz assim, é um capítulo do livro chamado A Miséria da Teoria, um livro em que ele faz um contraponto à filosofia marxista altusseriana. E entre os seus diversos capítulos, um desses ele tem o seguinte título: Tem a história uma teoria? E aí ele vai então tratar um pouco sobre esse assunto na nossa disciplina. Bom, é preciso um pouco então localizar esse autor. Nós temos que ter em mente sempre que historiadores, como nos ensinou Michel de Certeau, historiadores têm um lugar social de sua produção. Então não existe uma teoria, um corpus teórico solto, de lugar de quem o produziu, de quem o escreve. O historiador Thompson, né, foi um historiador inglês. Durante parte de sua carreira foi ligado ao Partido Comunista Britânico. Depois de 56, com o 20º Congresso do Partido Russo, em que foram revelados os crimes de Stalin, Thompson rompe com o partido, mas não rompe com a perspectiva da esquerda. Um historiador que dialoga com as teorias do Marx, mas não fica restrito, que nós chamaríamos de uma tradição economicista dessa teoria. Ele tenta avançar, e ele avança muito, né, na compreensão dos conceitos fundamentais desse corpus teórico, como conceito de classe, como conceito de consciência de classe, entre outros. Nesse caso específico desse livro, o Thompson está envolvido num debate muito acirrado com o filósofo marxista Louis Althusser, e em meio também a algumas disputas em alguns lugares de produção. Lugares como a revista New Left e entre outros. Então há aqui um momento de um embate muito grande, e é importante dizer isso porque isso vai influenciar a escrita do Thompson nesse texto. Um texto que contém muitas ironias, e a gente percebe na sua escrita esse acirramento, esse embate muito grande entre a proposta que nós chamaríamos de uma proposta estruturalista, e a gente vai falar sobre isso em outro momento, do Althusser, com uma proposta thompsoniana. Mas vamos lá então tentar entender um pouco do que o Thompson está falando aqui, ao colocar essa questão sobre a teoria na nossa área. Então eu vou trazendo alguns pontos do texto, e depois vocês vão ter a oportunidade de voltar na leitura e ir fazendo estes apontamentos. Então vamos lá na página 23, em que o Thompson traz uma citação do Althusser. Antes, no final da 22, ele diz: a história, diz-nos Althusser, não mais existe, a não ser como aplicação de uma teoria, que a rigor não existe. As aplicações da teoria da história se fazem, de certo modo, no dorso dessa teoria ausente, e se toma naturalmente por ela. Essa teoria ausente depende de esboços de teoria mais ou menos ideológicos. Então observe que, em linhas gerais, o Althusser está dizendo que a história não possui teoria, mas que ele chama aqui de esboços de teoria, muito carregados, né,
de noções ideológicas. O conceito de ideologia ele é muito central na produção altusseriana, e o Thompson até inclusive faz algumas críticas dizendo que essa é uma proposta idealista e estruturalista, na medida que não tem um movimento, né? Pensa a história muito dentro de estruturas. E aí vem a citação que eu acho importante para a gente dar o nosso primeiro pontapé. Diz assim Althusser: devemos encarar a sério o fato de que a teoria da história, no sentido rigoroso, não existe, ou que só existe para os historiadores, que os conceitos de história existentes são, pois, no mais das vezes, conceitos empíricos, mais ou menos à procura de um fundamento teórico. Então veja bem, Althusser ele tem uma concepção de teoria. Nessa sua concepção, a história não consegue se encaixar, porque a história ela não tem como encaminhamento construir conjuntos teóricos rígidos ou definições congeladas dos conceitos. Nossas definições, elas dependem de algumas circunstâncias. E é isso que o Thompson vai explicar para a gente. Por que o Althusser não consegue ver na história uma teoria? Ele fala assim: vamos fazer um momento de pausa para observar algo estranho. Agora o Thompson falando. Existe há 50 anos ou mais uma historiografia marxista. É curioso, portanto, que todos os historiadores tenham operado durante todas essas décadas sem qualquer teoria. Porque eles acreditavam que a sua teoria era exatamente derivada em parte de Marx, ou seja, daquilo que Althusser designaria como teoria, com T maiúsculo. Então, como um filósofo marxista, evidentemente que Althusser define a produção de Marx como teoria. Continua o Thompson. Isto é, os conceitos críticos empregados por esses historiadores, cotidianamente em sua prática, incluem os de exploração, luta de classes, classe, determinismo, ideologia, feudalismo, capitalismo, modos de produção. Todos conceitos que são derivados de uma tradição teórica. Qual tradição teórica é essa? Uma marxista. Nós não estamos dizendo aqui que esta é a teoria da história. Esta é uma possibilidade. E o que o Thompson está dizendo é que, ao utilizarmos conceitos oriundos de uma tradição teórica, o que estamos fazendo é utilizarmos de uma teoria. Depois volta a citar novamente Althusser, que diz o seguinte: a verdade da história não pode ser lida em seu discurso manifesto, porque o texto da história não é um texto em que fale uma voz, mas a inaudível e ilegível anotação dos efeitos de uma estrutura de estruturas. Vamos lá. Então, novamente, Althusser vem com uma crítica forte à história, dizendo que a nossa verdade não pode ser lida, né, naquilo que nós escrevemos. Vamos ver então como Thompson responde. É nesse movimento de questionamentos e de respostas que nós vamos entendendo uma concepção de teoria. Thompson diz o seguinte: não são muitos os historiadores que supõem que o discurso manifesto da história revele voluntariamente uma verdade, nem que o logos está
murmurando em seus ouvidos. Mesmo assim, a antítese formulada por Althusser é um tanto imprópria, inaudível, ilegível? Não totalmente. Aí ele diz o seguinte: a questão aqui é irrelevante, diz Althusser, pior ainda, é imprópria e culposa. Nasce de uma problemática burguesa e empirista. Dizer que a estrutura poderia ser revelada pelos procedimentos da investigação histórica não tem sentido, porque tudo que podemos conhecer da história são certas representações conceituais. Portanto, a verdade histórica só pode ser revelada dentro da própria teoria, pelos procedimentos teóricos. Então veja como pensa a teoria Althusser. A teoria é dentro de um modelo fechado, de uma casinha fechada. E a teoria ela precisa ser validada nela mesma. Então por isso que ele enxerga a história às vezes como uma atividade empirista, porque ela não tem essa discussão teórica interna, não busca validar seus conceitos, validar seu conjunto teórico. O rigor formal de tais procedimentos, diz Althusser, é a única prova da verdade desse conhecimento. Então, nesse sentido, também a teoria aqui não está relacionada a uma prática da escrita da história e uma realidade estudada pelos historiadores. A teoria vai se validando nela mesma. Por isso que alguns definem a produção althusseriana como estruturalista, dentro de estruturas. Essa escalada final até a cidadela é defendida por uma rede idealista de afirmações. Por que idealista? Porque o conjunto das ideias do corpo teórico está sendo discutido internamente, sem relação com uma vida material. Então ele coloca: assim é possível, numa elisão, rejeitar tanto a questão da experiência quanto a questão dos procedimentos específicos de investigação, que são elementos importantes na concepção de teoria do topos. Aqui, se a gente pensa a teoria como um conjunto de ideias, de conceitos fechados, você pode rejeitar a questão da experiência. O que é isso, né? É como os sujeitos lidam com a vida material. A experiência, como eles vivem e lidam com o vivido. E dentro da história também, nós trabalhamos com procedimentos muito específicos. Se você tem um conjunto teórico fechado, então você não precisa se preocupar com procedimentos de pesquisa. Porque, nesse sentido, a teoria daria conta de tudo isso, porque ela estaria buscando resolver todas as questões. Aí ele traz uma citação de novo do Althusser. Uma vez que estejam verdadeiramente constituídas e desenvolvidas, as ciências não precisam absolutamente de comprovação de práticas exteriores para declarar verdadeiras. Perceba isso. Então, para o Althusser, se você tem uma ciência totalmente desenvolvida, com uma teoria avançada, você não precisa se preocupar em estabelecer pontes, ligações entre a teoria e o que ele chama de práticas exteriores. Então a teoria daria conta de si mesma, né? E aí ele vai começar a tentar colocar algumas questões. Então ele diz assim: poderemos realmente, mais uma vez, Althusser recorre a uma disciplina que, na medida em que considerar a lógica do seu próprio material, é um caso especial. A noção de que a matemática poderia servir de paradigma não só para a lógica, mas para a produção do conhecimento, tem sido frequente na tradição cartesiana, tanto quanto no pensamento herege de Spinoza. Então,
onde o Althusser vai buscar elementos para validar suas afirmações? Lá na matemática. Então, nas chamadas ciências exatas, naquelas, na tradição cartesiana, que estabelecia a possibilidade de criarmos leis gerais, como na física em um determinado momento. Então, a teoria ela conseguiria construir leis gerais, portanto, essas leis testadas, aprovadas hermeticamente, estariam então validadas e poderiam ser aplicadas em diversos momentos. Então ele diz, o Thompson, por que a teoria de Marx é verdadeira? Não demonstrada. Foi aplicada com êxito. De novo, por que a teoria de Marx é verdadeira? Foi aplicada com êxito. As teorias verdadeiras podem, em geral, ser aplicadas com êxito. Mas como vamos determinar este êxito? Dentro da disciplina histórica, o que quer dizer das ocasiões em que as teorias de Marx foram aplicadas sem sucesso? Então, essas perguntas do Thompson já lançam uma questão fundamental. Para o Thompson, não é possível construirmos leis gerais da teoria. A teoria sempre precisa estar relacionada com a realidade empírica, com os materiais. E precisa sempre ter uma relação íntima com as perguntas que fazemos, às evidências, aos objetos, ao material pesquisado. Nesse sentido, é possível que, dependendo das questões que levantamos, dependendo do material com os quais estamos dialogando, determinada teoria pode não ter êxito. E isso é radicalmente contrário ao que pensa Althusser, na medida que Althusser acredita em formulação de leis gerais. Essa teoria, então, seria aplicável em qualquer momento. Para o Thompson, a teoria da história só tem sentido, só pode ser validada na relação com o objeto empírico, com a realidade vivida. Então ele diz, Althusser admite, numa cláusula perfunctória, que não há dúvida alguma de que existe entre o pensamento do real e esse real uma relação. É isso que o Thompson também acredita. Entre o pensamento do real e o real uma relação. Mas no caso do Althusser ele diz, se trata de uma relação de conhecimento, uma relação de inadequação, ou de adequação do conhecimento, e não uma relação real. Então, sempre tratando do ponto de vista das ideias, da construção das ideias. Então, nesse sentido, o Thompson conclui, dentro da perspectiva althusseriana, o real, embora ativo, em suas outras manifestações, é epistemologicamente nulo ou inerte. Então, não é material de estudo, né? Não é estudado, não é possível que se descubra, que se estude, né? esse real. Isto é, só se pode tornar objeto de investigação epistemológica, quer dizer, dentro do conhecimento, no ponto em que penetra o campo da percepção ou conhecimento. Bom, vamos lá, vamos continuando. Ele continua trazendo ainda alguns elementos da concepção althusseriana. Quando ele diz assim, a relação de conhecimento entre o real e o real pode ainda
perfeitamente ser uma relação real e determinante. Isto é, uma relação da apropriação ativa por uma parte, o pensamento, né, da outra. E esta relação pode ocorrer não em quaisquer termos que o pensamento prescreva, mas de maneiras que são determinadas pelas propriedades do objeto real. Então veja que o Thompson começa a colocar as suas concepções. O que ele está dizendo aqui? Existe uma relação entre o pensamento e o objeto real estudado. E estes são determinantes. Então ele diz, olha, não é em quaisquer termos que o pensamento prescreva, mas de maneira que são determinadas pela propriedade do objeto real. A pesquisa empírica, as evidências que conseguimos ter acesso, essas vão determinando. E aí ele dá um exemplo da mesa. Né? Ele diz, olha, o fato de ser um objeto nulo ou inerte não impede que esse objeto seja uma parte determinante numa relação sujeito-objeto. Quer dizer, não é só o pensamento teórico sobre a mesa, mas a relação também com o material. Então ele diz, olha, o marceneiro se apropria da madeira e, ao transformá-la numa mesa, é governado tanto por sua habilidade, prática teórica, nascida de uma história, uma experiência de fazer mesas, bem como uma história da evolução das ferramentas adequadas, como pelas qualidades. Perceba, o material, ele vai ser mexido, modificado, transformado a partir de teoria, experiência, inclusive a evolução das ferramentas. Como pelas qualidades, tamanho, grão, amadurecimento da própria prancha da madeira. Né? Dependendo da madeira, você vai conseguir fazer de um jeito ou de outro. Sai um produto de uma forma ou sai de outra. A madeira impõe suas propriedades e sua lógica ao marceneiro, tal qual este impõe suas ferramentas. Então, realidade, teoria e prática, teoria e realidade são mutuamente determinantes e determinados. Então não existe um real a ser dissecado lá fora que a minha teoria dê conta sozinho. Nós precisamos estabelecer uma relação entre a nossa teoria e a realidade a ser investigada. Veja, os teóricos ou os conceitos, eles não respondem por nós. Nós precisamos estabelecer relações. Aí ele diz, a madeira não pode determinar o que é feito, nem se é bem ou mal feito, mas pode certamente determinar o que não pode ser feito, os limites. Assim é a realidade. Ela também nos impõe os limites. O pensamento só pode representar o que é adequado às propriedades determinadas do seu objeto real. Então, certos conceitos não são utilizáveis em determinados objetos. Certas perguntas podem ser feitas, mas podem não ser respondidas de acordo com o objeto ou com as evidências que nos chegam. Então, o pensamento não é isolado, não tem existência, não tem uma existência dissociada do movimento da realidade. Então ele continua, olha, o real não está lá fora e o pensamento dentro do silencioso auditório de conferências de nossas cabeças. Pensamento e ser habitam um único espaço. Nós também somos sujeitos do processo. Que somos nós mesmos. Mesmo quando pensamos, também temos fome e ódio. Adoecemos ou amamos. E a consciência está misturada ao ser.
Mesmo ao contemplarmos o real, sentimos a nossa própria realidade palpável. Percebam? A teoria não pode ser uma abstração total do próprio historiador. É lógico que não está dizendo que nós vamos expor o nosso ódio lá no texto, mas nós somos sujeitos do processo. Como que pode existir uma teoria pura, escrita, produzida a partir de sujeitos históricos, que somos nós? Apesar de todo o exercício que fazemos de compreensão do texto, das evidências, todo o esforço de interpretação e de tentar entender tudo o que está acontecendo num determinado momento, nós continuamos sendo sujeitos ao processo. Então, esses elementos existem, são trazidos para mostrar que a teoria as teorias, né, elas são um conjunto de ferramentas, mas elas não são elementos externos que tudo podem decifrar ou que falam por si próprios. Aí ele fala, veja que interessante, diz, olha, um historiador, e sem dúvida um historiador marxista, deveria ter plena consciência disso. O texto morto e inerte de sua evidência não é de modo algum inaudível. O texto morto de sua evidência quer dizer aquilo que você encontra lá nas fontes de pesquisa. Esse texto que está lá de 1980, de 1500, de 1600, ele não é inaudível. Ele tem, diz o Thompson, uma clamorosa vitalidade própria, que precisa ser investigada, que precisa ser questionada, esmiuçada. Vozes clamam do passado, afirmando seus significados próprios. Se a gente não conseguir decifrar, não há conjunto teórico desenvolvido que dê conta. E nós que temos que decifrar isso. A teoria não faz isso por nós. Aparentemente revelando seu próprio conhecimento de si mesmos, como conhecimento, independente da gente. Então nós precisamos entender. Se mencionamos um fato comum, ele diz, ó, o rei Zed morreu em 1100 a.C. Um fato aí. A gente pode encontrar um registro. Ele diz, olha, já estamos mencionando um conceito de realeza. Já deve ser pensado. Porque isso não é um dado natural, há um conceito aí de realeza. Que inclusive pode ser diferente dependendo da região. Relações de dominação e subordinação. Se existem reis, existem súditos. E a relação de dominação. As funções e papel do cargo. O carisma. Dotes mágicos que acompanham esse papel. Então, uma simples expressão de um determinado documento não é algo morto que a teoria deva ou pode desmerecer ou não refletir sobre. Então ele continua, olha, esta evidência, esse registro aí, ela é recebida dentro de um quadro teórico. A disciplina da história, que também tem uma história e um presente controvertido, que aperfeiçoou o conceito de realeza, porque a história também vai avançando, conseguimos entender melhor certos conceitos, enfim, pelos estudos de muitos exemplos de realeza em diferentes sociedades, resultando em conceitos dela muito diferentes da imediação em poder e senso comum e mito. Então vamos avançando. Então quando você pega uma determinada evidência, você joga dentro de um quadro teórico, mas esse quadro teórico não é inerte, ele também se movimenta, ele também tem contradições, tem visões diferentes, e ele também avança. Conseguimos entender melhor determinadas relações, determinados conceitos. Ele vai. Essas dificuldades são imensas. Mas as dificuldades se multiplicam. Então escrever história não é simples. Não é simples. Não basta achar lá
um teórico e aí pegar essa teoria para ficar resolvendo as questões para a gente. Somos nós que temos que fazer essas interpretações. Continua, né? Então a relação entre o pensamento e os objetos torna-se cada vez mais complexo. E como eu disse antes, nós precisamos entender que a teoria, os conceitos, os conjuntos teóricos, vamos dizer assim, eles não podem responder às questões relativas aos nossos processos históricos estudados. A teoria nos serve de inspiração, mas não responde por nós. Então nós é que temos que entender, desdobrar, fazer as perguntas e estabelecer de maneira correta essa relação. Então é muito mais complexo do que apenas levantar um conjunto de conceitos, um conjunto de teóricos. Então ele continua. O conhecimento histórico resultante estabelece relações entre fenômenos que nunca poderiam ser vistos, sentidos ou experimentados pelos atores desse modo naquela época. Então, os sujeitos experimentaram, viveram de uma forma. Quando nós recuperamos, a gente recupera evidências, elementos, e a gente faz uma leitura, uma interpretação que nunca, jamais aqueles sujeitos iam vivenciar dessa forma. Eles estavam vivendo aquilo. Então nós já temos somos uma outra geração, somos outras pessoas, temos outras influências. E ele continua. E organiza as constatações de acordo com conceitos e dentro de categorias que eram desconhecidos dos homens e mulheres cujos atos constituem objeto de estudo. A história real e o conhecimento histórico são coisas totalmente distintas. A história real e o conhecimento histórico são coisas totalmente distintas. Nós não estamos contando exatamente o que aconteceu. Nós não estamos trazendo exatamente o que as pessoas sentiram e pensaram. Nós estamos reconstruindo. Inclusive usamos conceitos que as pessoas não têm noção, as pessoas não utilizaram, não pensaram assim. Um homem, muitos homens que agiram de maneira violenta na sociedade patriarcal, eles não se colocaram dessa forma. Nós é que construímos esses conceitos, patriarcalismo, machismo, entre outros. Então ele termina. Que mais poderiam ser? Mas disto se conclui que devemos derrubar a ponte entre eles? Devemos derrubar a ponte entre a história real e o conhecimento histórico? Não fazemos isso. Ao concluirmos que a história real e o conhecimento histórico são distintos, nós não quebramos essa ponte. Ele diz, não poderá o objeto, que é a história real, né, permanecer ainda numa relação objetiva com o seu conhecimento, uma relação que é dentro de limites determinantes. Então é isso, ela pode, a história real pode estabelecer uma relação objetiva com o conhecimento. A gente tem que ter claro quais são os limites, quais são os determinantes da produção desse conhecimento. E aí ele tem também uma colocação que é fundamental. Ele diz, o passado é, por definição, um dado que nada no futuro modificará. Né? Nada. O futuro não modificará o passado. O que modifica é a forma como nós o compreendemos. Na década de 60, semelhante confiança não podia ser expressa em companhia intelectual respeitável. Era possível, para um talentoso autor, parte da tradição marxista afirmar o relativismo histórico como lugar comum.
Aí ele diz: a história talvez tenha provocado essa vingança contra si mesma. Não pretendo negar que os séculos XIX e XX criaram autênticos e por vezes monstruosos historicismos, noções evolucionárias, teleológicas, essencialistas, da automotivação da história. Inclusive o marxismo fez isso, né? Criou aquela ideia teleológica da evolução, dos modos de produção que começavam no asiático, feudal, capitalista e comunista, enfim, que eram, ele diz que são monstruosos historicismos porque encaixava a sociedade dentro de conjuntos teóricos, modos de produção, entre outros, e dali se fazia toda a interpretação sobre aquela sociedade. Nem pretendo negar que este mesmo historicismo impregnou certa parte da tradição marxista, com a noção de sucessão programada das fases históricas, impulsionadas rumo a um fim pré-determinado de luta de classe. Se você faz isso, se você predetermina, se você cria blocos evolucionistas, você não consegue interpretar toda a dinâmica da sociedade, que hoje nós entendemos não pode ser encaixada em blocos teóricos congelados, essencialistas. Então, Althusser, ele, durante toda a sua produção, ele desconsidera então essa relação entre o objeto, o real e a teoria. Então a teoria é construída dentro dela mesma. E o que o Thompson traz para a gente como uma contribuição importante para essa disciplina é nós entendermos que teoria só faz sentido para nós numa relação com o nosso objeto. Então quando a gente for ler, quando nós formos ler Mark Bloch, quando nós formos ler outros autores, a gente vai ler não como um conjunto fechado de conceitos que vão resolver os nossos problemas. Como alguns dizem assim, eu vou estudar cinema. Se eu vou estudar cinema, então eu vou pegar o conceito de representação e vou lá aplicar. Não se constitui assim. Nós não aplicamos conceitos em objetos de maneira pronta. Nós entendemos os autores, fazemos uma relação entre o objeto, os conceitos e os nossos objetivos também. Então, não existe fórmula pronta. Nós não podemos pegar o objeto e ir atrás de fórmulas prontas. A história é movimento. E por fim, então, lá no final ele diz: o mundo atravessou essa mudança de cenas antes. Elas indicam a solução de certos problemas, a chegada de novos problemas, a morte de velhas questões, a presença invisível de questões novas e informuladas à nossa volta. A experiência, ele diz, a experiência do fascismo, do stalinismo, do racismo e do fenômeno contraditório da afluência da classe operária em setores da economia capitalista está fazendo romper e exigindo que reconstruamos nossas categorias. Percebe? Não podemos usar categorias congeladas. Temos que estar atento ao que está acontecendo. Isso aqui é no tempo do Thompson. Mas a gente está vivendo um outro tempo conturbado. Então, categorias antigas não respondem a questões novas. Podemos continuar usando o conceito de classe, de representação, mas sempre ligados, antenados ao que está acontecendo, nunca dissociado. Então, às vezes, precisamos reconstruir nossas categorias, entendê-las de outras formas. Mais uma vez, diz ele, testemunhamos o ser social determinando a consciência social. Nós somos seres sociais. Então, o pensamento não é abstrato, distanciado do ser social que somos. Estabelece uma relação, determina
a nossa consciência. Aí ele diz, este é um tempo, e aí serve para a gente pensar a nossa função social, o nosso papel, para que serve a teoria. Né? A teoria não é para ficar apenas vomitando conceitos, né? Vomitando erudição. Ele diz assim, esse é um tempo em que a razão deve ranger os dentes. À medida que o mundo se modifica, devemos aprender a modificar nossa linguagem e nossos termos. Nunca deveríamos modificá-los sem razão. Então, o que nós aprendemos aqui, que é fundamental com o Thompson aqui, a teoria não é um extrato, um campo de ideias, uma eterna definição de conceitos dissociados dos objetos. Então, se você quer usar o conceito de classe, de representação ou de cultura popular, pense que esses conceitos estão em movimento. Portanto, é assim que a gente trabalha com a teoria. A teoria não é algo aplicável, congelado e aplicado. É algo que você deve usar como ferramenta para entender, para colocar em movimento os seus objetos, para entender as evidências que chegam até você, para entender os documentos, os registros, para entender como os sujeitos agem, sentimentos, enfim. Então, a teoria é sempre movimento, nunca algo parado.